Olá, estamos de volta. Eu sou a professora Ana Paula e vamos para mais uma aula da língua inglesa. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o Simple Present. O Simple Present é o tempo verbal que indica rotina. É algo que você faz com uma certa frequência. Então vamos lá. Vamos ler aí. O Simple Present é o presente simples e usamos para indicar rotina. Algo que fazemos com alguma frequência. Por exemplo, alguma coisa que você faz todo dia, ou toda semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Quando nós falamos dessas ações que são repetidas, nós usamos o Simple Present. Uma observação importante. O Simple Present não é usado para falar sobre ações que estão acontecendo no momento, tá? Algo que está acontecendo agora, nós usamos o Present Continuous, que é outra matéria, em outra aula a gente vai aprender, tá? E a estrutura gramatical é um pouquinho diferente do Present Simple, ok? Então, para relembrar, o Present Simple, ele indica routine. Sempre que eu disser routine, você já sabe que eu estou falando de rotina, algo que você faz com uma certa frequência, tá bom? Nós vamos estudar mais a fundo como que a gente faz a estrutura gramatical de uma frase no Present Simple, porque tem alguns detalhezinhos que mudam com o sujeito da frase, e nós temos a estrutura de afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos lá, vamos ver mais a fundo como que a gente constrói uma frase no Present Simple. Eu vou começar pela affirmative, pela frase afirmativa. Como você está vendo aí, as primeiras palavras das colunas são geralmente o sujeito da frase. Todos eles são subject pronoun, são pronomes sujeitos. Eles iniciam a frase e eles estão relacionados a alguma pessoa. Vamos analisar aí primeiro os subject pronouns, depois a gente vai para o verbo. Esse verbo que está sendo usado no exemplo é o verbo work, que significa trabalhar. Então, na primeira linha aí eu tenho I work. Eu. Como todos já sabem, eu. I work, eu trabalho. You work, esse you é de singular, que é você trabalha. Terceira pessoa do singular. Até o it, nós estamos falando de singular. Então, quais são as pessoas do singular? I, que é a primeira pessoa do singular. You é a segunda pessoa do singular. E a terceira pessoa do singular engloba 3 pronomes, que é he, she, it. Então, quando vocês me ouvirem falar terceira pessoa do singular, eu estou falando de he, she e it. Então, como eu disse, you é você, he, ele, she, ela, e it é um pronome neutro que não tem na língua portuguesa, mas existe na língua inglesa. É um pronome que nós usamos para pronomes relacionados a objetos e animais. Então, eu posso substituir the dog, o cachorro, por it. Eu posso substituir the car por it. Car é o carro, é um objeto, então eu substituo por it. Então, até o it nós temos as pessoas do singular. Agora, as 3 últimas, we, you e they, são pessoas, são sujeito do plural. We, que significa nós, é a primeira pessoa do plural. You, vocês. Esse you, vocês estão vendo que ele escreve igualzinho do you lá de cima? Só que o you de cima é um you de singular. O you embaixo é um you de plural. Ou seja, o de cima, que é a segunda pessoa do singular, é você. O de baixo, que é a segunda pessoa do plural, é vocês. Se escreve igual, se fala igual. Ô, mas teacher, como é que eu vou saber a diferença de um para o outro? Realmente não tem como saber. Na frase isolada, não tem como a gente saber. Só pelo contexto da conversa e você vai identificar se é você ou se é vocês.
tá? E a última pessoa que é they, eles ou elas, tanto faz. Eles ou elas, então, plural. Primeira pessoa do plural, we. Segunda pessoa do plural, you. Terceira pessoa do plural, they, tá? Então, todos eles vão entrar com o verbo logo depois, sem nada. Lembra do infinitivo do verbo que eu disse? No inglês, o infinitivo é com o to work. É o infinitivo do verbo work, trabalhar. Mas aqui o to não vai entrar. Então, a gente vai colocar o sujeito da frase, qualquer um, né? I, you, they. E depois eu vou colocar o verbo. Tem um detalhezinho aí da afirmativa importante. Vocês estão vendo que no he, no she e no it, logo depois do verbo tem um S. Isso é importante. Na frase afirmativa e somente na afirmativa, nós colocamos o S logo depois do verbo, tá? Então, I, you, we e they, a gente coloca o verbo direto, sem S. He, she, it, S no verbo, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aí. Tem aí, em sua forma afirmativa, acrescentamos o S no verbo quando o sujeito da frase é he, she ou it. Ou seja, quando o sujeito da frase pertence à terceira pessoa do singular. He, she ou it. Exemplos. Primeiro exemplo. I go to school every day. O verbo dessa frase é o verbo go, que é o verbo ir. Eu vou para a escola todo dia. Vocês estão vendo que o verbo go não tem S aí nessa frase, porque o sujeito não é he, nem she, nem it. O sujeito aí é I, eu. Então, no S, não colocamos S no verbo. Na segunda frase, she eats pizza every weekend. Olha aí o S no verbo eat. Eat é o verbo comer, então, ela come pizza todo fim de semana. O verbo é o eat, o sujeito é she. Lembra que sujeito he ou she ou it, S no verbo. Então ficou she eats pizza every weekend. Terceiro exemplo. Caio always plays soccer. Olha aí o S no verbo play. Play é o verbo jogar ou brincar. Então, o Caio sempre joga futebol. O sujeito aí é Caio. Se eu fosse substituir Caio por um pronoun, por um pronome, seria he. He é ele. Então, se eu fosse substituir Caio por um pronome, seria he. Então, é como se essa frase tivesse he como sujeito. Lembram? He, she, it, S no verbo. Por isso que ficou Caio always plays soccer. S no verbo play. Tá bom? Pra gente colocar esse S no verbo na terceira pessoa do singular, lembram que eu disse que a terceira pessoa do singular é he, she e it? Para nós colocarmos o S desse verbo, nós temos que seguir algumas regrinhas. Na maioria dos verbos, a regra vai ser a básica, vai ser muito simples. É só colocar o S logo depois do verbo. Mas tem alguns verbos que funcionam um pouquinho diferente. E é isso que a gente vai ver agora. Primeira regrinha. A maioria dos verbos recebe um S no final. Como eu disse, o verbo run, que é o verbo correr, é um verbo normal. Só colocar o S. Então, vamos lá. He runs, ele corre. She runs, ela corre. It runs, ele ou ela ou isso. Lembram que eu disse que é um pronome neutro, é usado para objetos ou animais. Então, ele corre, ela corre ou isso corre. Ok? Então, todos esses aí estão só com S, que é a regra da maioria dos verbos. Agora vai dificultar um pouquinho. Os verbos que terminam em O, S, SS, SH, CH, X ou Z, ao invés de nós acrescentarmos somente o S, nós acrescentamos
S, tá? Isso é por questão da fonética, para facilitar a fala dos verbos. Então, nessas terminações, se nós temos um verbo que termina com essas aí, ou S, ou SS, ou O, SH, XH, CH, X e Z, nós acrescentamos não só o S, como ES. Exemplos. He goes. Nós temos o verbo go, que termina em O. Então, eu não coloco só o S. Fica he goes, tá vendo aí? Com ES. Segundo verbo é o verbo do, que é o verbo fazer. Ele termina em O também. Então, eu tenho aí she does. Tá vendo que tem D-O-E-S, que é ela faz. E it washes. O verbo watch, que é o verbo assistir, ele termina em CH. Então, se termina com CH, acrescentamos ES. Fica it watches. Ele ou ela assiste. Ok? Próxima regrinha. Quando o verbo termina com consoantes e Y, você deve tirar o Y e acrescentar IES. Então, vamos lá. Se o verbo termina em Y, se lá no final, se a última letra é Y, e esse Y é antecedido por uma consoante, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos retirar esse Y e colocar IES, tá? Vamos ver os exemplos aí. Study. Tá vendo que o verbo study termina em Y? E antes do Y nós temos uma consoante. Então, a gente tirou esse Y e colocou IES. Fica he studies. Vou dar um exemplo de frase completa, porque aí a frase não está completa. He studies English every day. Ele estuda inglês todo dia. Ok? Segundo exemplo aí é o verbo cry. O cry, ele termina em Y e ele é antecedido pela consoante R. Então, cumpre essa regra aí. Retiramos o Y e acrescentamos IES. Fica she tries. Try é o verbo tentar. Então, she tries, ela tenta. Ok? E o último é o verbo cry, chorar. Mesma coisa. Cry termina em Y e é antecedido pela consoante R. Tiramos o Y e colocamos IES. Fica it cries. Ele, ela ou isso chora. Ok? Próxima regrinha. Fique atento. Com verbos que também terminam com Y e tem uma vogal antes, permanece a regra geral da maioria dos verbos. Acrescentar apenas o S ao final da palavra. Lembram que eu disse que naquela regra anterior a essa, o Y ele tem que ser antecedido por uma consoante, para assim ser trocado pelo IES. Aqui não. Se o Y é antecedido por uma vogal, não aplica-se essa regra. A gente só acrescenta o S normal. Exemplos que estão aí. Enjoys, que é o verbo gostar, aproveitar. Enjoy termina em Y, mas antes do Y nós temos a vogal O. Então, não precisa trocar nada, a gente só vai acrescentar o S, ok? Segundo verbo é o verbo stay, she stays. Mesma coisa, termina em Y, mas ele é antecedido pela vogal A. Então, ele vai ficar normal com S. She stays, ela fica. E o último, que é o verbo play, que é jogar, brincar. It plays. Play termina em Y, mas é antecedido por uma vogal. Então, it plays. Isso, ele ou ela joga ou brinca, tá? Então, nós só vamos tirar o Y e botar IES se esse Y for antecedido por uma consoante. Combinado? Então, fechamos a regrinha aí da afirmativa. Vamos só recapitular.
Na afirmativa, o verbo vai entrar logo depois do sujeito. Se o sujeito da frase for a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it, nós colocamos S no final do verbo. Tem alguns verbos que seguem uma regrinha diferente que a gente tem que seguir as outras regrinhas que eu não vou repetir aqui para não ficar repetitivo, tá bom? Agora nós vamos para negative, para as frases negativas. Como vocês estão vendo aí nessa tabelinha, nós temos duas palavras que indicam a negativa do verbo. Nós temos o don't e nós temos o doesn't. E aí nós vamos ver mais a fundo quando nós usamos o don't e quando nós usamos o doesn't. E aí vocês vão ver, reparem nessa tabelinha, nenhum verbo tem S. Essa regrinha do S nós só aplicamos em frases afirmativas. Em frases negativas, em frases interrogativas, esquece essa regrinha do S, tá? Não tem S em verbo nenhum. Por que não tem S? Porque nós vamos usar o auxiliar do simple present. Nós temos dois auxiliares do simple present, o do e o does. O do nós usamos para sujeito da frase I, you, we e they. E o does nós usamos para a terceira pessoa do singular, he, she e it. Esses dois auxiliares, para formar uma frase negativa, que é o que nós estamos vendo, nós acrescentamos a palavra not depois do auxiliar. Então, o do com o not vira don't. E o does com o not fica doesn't. Olha aí o que eu disse. O auxiliar do simple present é o do para os sujeitos I, you, we e they. Ou seja, eu, você, nós e eles. O auxiliar do simple present é o does para os sujeitos he, she e it. Ele, ela e isso, tá? Na negativa, unimos do mais not, que forma don't. E does mais not, que forma doesn't. Depois desses auxiliares, colocamos o verbo e o complemento do verbo. Aqui, lembram que eu disse? O verbo sem o S, tá? Não colocamos S em verbo na negativa e na interrogativa. Vamos ver os exemplos aí. I don't go to the club every weekend. Eu não vou ao clube todo fim de semana. Sujeito da frase I, eu. Auxiliar do simple present na negativa, don't. E o verbo é o verbo go, que é ir. E o complemento do verbo é todo o resto da frase. To the club every weekend. Ok? Segundo exemplo, she doesn't go to the supermarket every week. She doesn't go. Olha aí o sujeito she, que é a terceira pessoa do singular. Usei o does junto com o not, que fica doesn't. E logo depois usei o verbo sem o S normal. Então, sujeito she, auxiliar do simple present na negativa doesn't. E o verbo go, sem o S. E o complemento do verbo, que é to the supermarket every week. Ok? Observação, nas frases negativas não colocamos S nos verbos, como eu já tinha dito. Ok? Vamos falar agora da forma interrogativa, da interrogative. Interrogative é quando eu quero formular uma pergunta, quando eu quero perguntar alguma coisa para alguém. Então, se eu quero perguntar algo sobre a rotina de alguém, eu vou usar o auxiliar do simple present. Lembram que eu disse? Nós temos dois auxiliares, o do e o does. Aqui, novamente, o auxiliar do vai ser usado para I, you, we e they, ok?
E o auxiliar does vai ser usado para mesma coisa, terceira pessoa do singular, he, she e it. E aí, eu inicio a pergunta com esses auxiliares. Eu começo a frase com do ou does. Então, a estrutura fica auxiliar, depois eu coloco o sujeito, I, you, we, they, enfim, he, e depois eu coloco o verbo. Também sem S. Na interrogativo não entra o S, só na afirmativa, tá? Vamos ler aí. Na interrogative, ou seja, quando vamos fazer uma pergunta, quando vamos fazer perguntas, iniciamos as frases com os auxiliares do e does. Observação, na interrogativa também não colocamos o S no verbo. Então vamos ver os exemplos aí. Do they always play volleyball? Eles sempre jogam vôlei? Sujeito da frase é they. Para they, eu uso o auxiliar do. Como é uma interrogative, como é uma pergunta, eu inicio a frase com o do. Então, do they always play volleyball? O verbo aí é o verbo play, que é jogar. E não foi colocado S no verbo. Para a resposta, essa aqui é uma resposta curta. Para eu dar uma resposta curta para essa pergunta, eu vou falar yes, they do. Ou se fosse negativa, no, they don't. Don't, lembram que é a negativa do auxiliar do? Então, yes, they do ou no, they don't. Eles sempre jogam vôlei? Sim, eles jogam. Ou não, eles não jogam. Ok? E a próxima pergunta. Does he go to the gym every day? O sujeito da frase aí é he. Lembram que para he, she, it, o auxiliar é does? Por isso eu iniciei a pergunta com o does. Does he go to the gym every day? O verbo é o go, que é o verbo ir, sem S. Então, ele vai à academia todo dia? Resposta: no, he doesn't. É uma resposta negativa. Se eu fosse colocar uma resposta afirmativa, seria yes, he does. Ok? E aí, na resposta, eu não preciso colocar o resto da frase. Eu vou só colocar isso. Yes, he does ou no, he doesn't. Ok? Então, já fizemos a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Nós vamos só recapitular. Vou fazer porque tem alguns detalhezinhos aí do Simple Present. Então, vamos só resumir. Frases afirmativas. Tossi, vou voltar. Bom, encerramos aí o Simple Present. Já vimos a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Eu vou só resumir para nós irmos para os exercícios, tá? Na frase afirmativa, a estrutura é sujeito e o verbo, depois o complemento do verbo. Se o sujeito da frase é he, she ou it, colocamos S no verbo. Tem alguns verbos que seguem umas regrinhas diferentes antes de colocar o S, tá? Negativa, eu uso o auxiliar, que é do e does. Do eu uso para I, you, we e they. E does eu uso para he, she e it. Ok? Então, a estrutura da negativa vai ficar sujeito, depois o auxiliar na negativa, de acordo com o sujeito, depois o verbo sem S e o complemento do verbo, tá? E a interrogative e a interrogativa, eu inicio a frase com o auxiliar do Simple Present, do ou does, depois vem o sujeito, depois vem o verbo sem S e depois o complemento do verbo. Bom, agora nós vamos para a nossa sessão de exercícios. O primeiro exercício que eu tenho aí. Complete as frases com a forma correta dos verbos. Vocês vão ter que analisar o sujeito da frase, e aí você vai ver se é a primeira pessoa do singular, segunda, terceira, primeira pessoa do plural, enfim, para ver se você vai colocar S no verbo ou não. O verbo está no final da frase aí entre parênteses. E aí você tem que relembrar aquelas regrinhas lá,
tá? A do Y, ou verbos que terminam em O, SS, SH, CH, enfim. E aí você vai analisar os sujeitos para colocar o verbo aí na frase na forma correta, tá bom? Pode fazer. Bom, vamos corrigir esse exercício? Confere aí se você fez tudo direitinho. A primeira frase fica I sometimes eat fruits. Aí o verbo não vai ser modificado. Você vai colocar exatamente como está lá entre parênteses. Você não vai colocar o S porque a frase começa com I. Lembram, para I, you, we, they não precisa de S, tá? Então ficou I sometimes eat fruits. Eu, às vezes, como frutas. Letra B. She goes to school every day. O verbo aí é o verbo go, que termina em O. Lembram que verbos terminados em O, a gente não coloca só o S, a gente acrescenta ES. Então, ficou goes, G-O-E-S, tá? Ela vai para a escola todo dia. Letra C. Davi studies every day. Studies vem do verbo study, que termina em Y e é antecedido pela consoante D. Lembram que verbos terminados em Y, mas que tem uma consoante antes, a gente tira o Y e coloca IES. Então fica Davi studies every day. Davi estuda todo dia. E a última, they never watch TV. Aqui também o verbo não é modificado, porque o sujeito da frase é they, eles. Então, ele fica exatamente como estava lá, entre parênteses. Ok? Vamos aí para o exercício número 2. Complete as perguntas com do ou does. Vocês estão vendo que o blank, o tracinho onde vocês vão completar, ele está no início da frase, porque o do e o does entram no início das perguntas mesmo. Só que aí nesse exercício, você vai ter que identificar qual dos dois auxiliares você vai usar. Se é o do ou se é o does. Isso tudo analisando o sujeito da frase. Tá bom? Então pode fazer aí. Bom, voltamos aqui com a correção do exercício. Vamos ver aí por que a gente usou o do e por que a gente usou o does. Primeira frase, do you like vegetables? Você gosta de vegetais? Aí foi usado o do porque o sujeito é you. Então, sujeito you, a gente usa do. Se nós fôssemos dar uma resposta curta, eu vou acrescentar uma explicação aí nesse exercício. Se eu fosse colocar uma resposta curta para essa pergunta, do you like vegetables? Você gosta de vegetais? A resposta curta seria yes, I do ou no, I don't. Por que eu tenho que responder com I? Quando alguém está perguntando com you, está perguntando para você. Então, a outra pessoa vai responder com I. Então, do you like vegetables? Yes, I do. Ou no, I don't. Tá? Isso não faz parte do exercício. Eu estou só explicando como seria a resposta. Letra B. Does Anna eat a lot of fruits? O sujeito da pergunta aí é Anna. Se eu fosse substituir Anna por um pronome, seria she. Lembram que she faz parte da terceira pessoa do singular? He, she, it. Então, a gente usa o auxiliar does. Does Anna eat a lot of fruits? Se eu fosse responder, se eu fosse dar uma resposta curta aí, seria yes, she does ou no, she doesn't. Na resposta, eu não posso colocar o nome, eu não poderia colocar Anna, eu tenho que colocar o pronome, que é she, é ela. Se eu fosse substituir Anna por um pronome, seria she. Então, a resposta seria yes, she does ou no, she doesn't, tá? Letra C.
Do they sometimes play cards? Eles às vezes jogam cartas? Sometimes é às vezes. O sujeito da pergunta é they, por isso eu usei o auxiliar do. Do they sometimes play cards? Se eu fosse responder com resposta curta, com short answer, seria yes, they do ou no, they don't. Ok? E a última, does he walk to school? O sujeito da pergunta é he. Para he, nós usamos o auxiliar does. Se eu fosse responder com short answer, seria yes, he does ou no, he doesn't. Lembrando que na resposta curta, não usamos o nome e sim o pronome. Ok? Vamos ficar por aqui nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que esteja muito claro. Ok? Então, vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Kisses.